Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais um, ó, o sol passando aí, Resumex com vocês, de Física, claro, né? Bom, o nosso Resumex é da aula de número 28 da unidade 2, onde nós falamos de lançamento de projéteis. Bom, o que nós fizemos? Nós definimos o que é um projétil, não é verdade? Nós vimos que um projétil, ele pode ser qualquer objeto que ele é lançado por algo ou por alguém. Por exemplo, né, se uma pessoa pega uma baladeira e lança uma pedra, essa pedra é um projétil. Um canhão que lança uma bola de canhão, essa bola de canhão também é um projétil. Bom, nós também podemos definir que o projétil é aquilo que é lançado, que executa um movimento na direção que obliqua, que é um movimento oblíqua, certo? Que é tanto um movimento que você pode analisar na vertical quanto na horizontal. Aí nós vimos as particularidades, não é verdade, de cada movimento. Então vamos relembrar? Então, pessoal, ali ó, no lançamento de projéteis que nós começamos a estudar nessa aula, nós vimos que é um movimento que pode ser estudado nas duas direções, que no caso são duas dimensões, que é uma em x e uma em y, certo? Nós vimos aqui, olha só, que a velocidade aqui de lançamento, ela tem uma componente em x, ok? Esta componente em x aqui, ó, ela vai estar aqui, certo? E a y vai estar aqui. Bom, lembrando que essa velocidade, ela vai sair com certo ângulo, né, pessoal? Vou chamar de alfa ou de teta, tá certo? Com certo ângulo em relação à horizontal. E aqui a gente fez até uma brincadeirinha, lembram, ó, que quando toca na horizontal, ele está deitado. Se está deitado, está com sono. Então, aqui é o que? V com sono, né? Cosseno de teta ou com sono de teta, né, gente? Que é o nosso ângulo aí, tá? Deixa eu só mudar aqui. Então, eu vou colocar. Pronto. Aqui nós vimos que na vertical ele está em pé, não está tocando. Nós vimos então que esta velocidade aqui na vertical, ela está sem sono, então é V sem sono de teta ou V seno de teta, não é isso? E para que nós precisamos? Porque quando a gente vai utilizar as funções, em x é movimento uniforme, ou seja, a distância é igual à velocidade em x vezes o tempo, e na vertical é o movimento uniformemente variado, onde a altura é igual à velocidade em y vezes o tempo, menos g sobre 2 de t ao quadrado, tá? Da mesma forma que aqui na vertical também vai ser que vy é igual a v0 de y menos g vezes t, são as que a gente mais utiliza, e Torricelli também, se você quiser acrescentar. E aqui, ok, em x a gente tem essa equaçãozinha bem aqui, tá? Lembrando também da aceleração do projétil, que na vertical ele está sob a aceleração da gravidade, que é o g, tá, pessoal? Por isso que pela segunda lei de Newton, que fala que a massa é igual à aceleração, em x vai ser zero, não é verdade? Porque não tem aceleração, e y vai ser o quê? A nossa força-peso, que é massa vezes gravidade, tá bom? E aqui, ó, só para mostrar para vocês também o movimento, né, do projétil, lembrando que aqui, ó, é V cosseno de teta e aqui é V seno de teta. É só lembrar do com sono e do sem sono, tá, pessoal? Movimento uniforme para cá, movimento uniformemente variado para cá. E o ângulo, como nós vimos, ele interfere sim na questão do alcance máximo, né? Quanto maior o ângulo em relação à horizontal, maior a altura. E aqui em 45 graus, no ângulo aqui de lançamento de 45 graus, eu vou ter o chamado alcance máximo. Belezinha? Fechado? Ok? Bom, galerinha, olha só, vem aqui comigo. Vou deixar vocês aí resolvendo os exercícios, tá? Da aula e depois eu volto. Até mais! Voltamos, jovens, para fazer o quê? Tirar aquelas dúvidas que ficaram aí durante a resolução dos exercícios, não é verdade? Então vamos lá começar?
E aqui vamos começar pela question number one, né? Porque nós somos físicos e bilíngues também. Então, questão número 1, olha só, Clarissa chuta em sequência 3 bolas, né? Tinha 3 bolas lá disponíveis, ela meteu o pé nas bolas, pessoal. P, Q e R, tá certo? Belezinha? Então, ela deu um chutão aí, tá certo? Pessoal, cujas trajetórias estão representadas nessa figura, ó. A P, a Q e a R do pezão que ela meteu aí nessas bolas aí, tá certo? Sejam o tempo da bola P, o tempo da bola Q e o tempo da bola R, os tempos gastos respectivamente pelas bolas P, Q e R, desde o momento do chute até o instante que atingisse o solo. O que nós temos que analisar, pessoal? Será que quem teve o tempo maior? Será que quem teve o tempo menor? Então vamos dar uma analisada aqui, olha só. Se a gente for ver aqui, tem a questão do ângulo, tá certo? Tem a questão do ângulo, tá? Bom, o que vai acontecer? Aqui se a gente for ver, professora, tem essa bola aqui que ela teve um alcance mais alto. Essa bola aqui, ó, por exemplo, a P, ela andou a mesma distância da bola Q, então a distância da P é igual à distância da Q, mas a altura que a bola P atingiu foi menor que a altura que a bola Q atingiu. Então, o que significa isso? Significa que ela permaneceu mais tempo aqui no ar, não é verdade? Concordam comigo? Ela ficou o quê, pessoal? Mais tempo no ar. Então, a bola Q, ela ficou mais tempo que a bola o quê? Então, deixa eu pegar a borracha aqui e colocar o sinal. Pronto. Ela ficou mais tempo que a bola P. Então, isso aqui a gente já sabe. Belezinha? Aqui, se a gente for analisar, tem a R. A R, ela ficou aqui, ó, o mesmo tempo no ar, aqui se a gente for ver, do que a nossa bola Q, tá certo? Então, se a gente for relacionar aqui, ó, o tempo que a bola permanece no ar está relacionado com a altura. Maior tempo de permanência do ar. Então, se a gente for ver aqui, voltando rapidinho de novo, a distância aqui, ó, dessas duas é igual, mas a altura dessa bola é menor. Se essa altura aqui é maior, logo o tempo dela é maior. E aqui a altura de permanência da bola P é igual à altura de permanência da bola o quê? R. Como, pessoal, o tempo está relacionado com a altura, o tempo aqui também vai ser o quê? Se a gente for ver, igual, tá certo? Opa, aqui é um T, tá? Que foi o que eu tinha colocado para vocês. Logo a gente fica o quê? Com a letra A de acerto. O tempo ali, ó, da bola Q de permanência no ar é maior que o da bola P e o da P é igual ao da R. Fechadinho, pessoal? Beleza? Bom, vamos lá para a questão de número 2, que fala o seguinte, ó. O índio dispara uma flecha obliquamente. Sendo a resistência do ar desprezível, a flecha descreve uma parábola num referencial fixo ao solo. Considerando o movimento da flecha depois que ela abandona o arco, afirma-se o quê, pessoal? Ó, já falou aqui, vou até colocar um marca-texto aqui, ó. Dispara uma flecha o quê? Obliquamente. Certo? Então, se dispara aqui obliquamente, o que vai acontecer com ela? Vou até colocar aqui, ó, tá aqui, vai ser de maneira o quê? Oblica. Logo, eu vou ter uma componente aqui e uma componente aonde? Aqui, ó. Certo? Eu vou ter Vx e aqui eu vou ter, ó, Vy, certo? Aí vai pegar todas aquelas particularidades que nós vimos anteriormente. Então, vamos ver aqui as afirmativas e vamos ver qual está correta. Pessoal, na 1, a flecha tem aceleração mínima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Foi o que nós vimos que na vertical, aqui, ó, na vertical a aceleração é constante, porque é igual à aceleração da gravidade. Então, o valor da aceleração não muda, tá certo? Então, aqui, ó, falso. 2, a flecha tem aceleração sempre na mesma direção e no mesmo sentido.
sentido, né, pessoal? Que é a aceleração o quê? Da gravidade, tá? Que é aquela aceleração, ó, sempre para o centro da Terra, tá certo? Então, belezinha aqui, fechou. Terceira, a flecha atinge a velocidade máxima em módulo no ponto mais alto da trajetória. Não, pessoal, a gente for ver aqui, a velocidade que está no ponto mais alto da trajetória, se a gente for ver aqui, ó, ponto mais alto, a velocidade o quê? Em Y, a velocidade em Y é 0. A velocidade em X é que é diferente de 0, tá certo? Então, não vai ser no ponto mais alto da trajetória, porque uma das componentes é o que? Nula, tá? Então, aqui a gente fica olhando apenas com a 2, que é a nossa letra C. Fechadinho, entendido isso? Então, aqui, cuidado, esse negócio de velocidade máxima. Quando falar de velocidade, pessoal, é igual aquele exemplo, vem aqui comigo, ó, que nós resolvemos em sala. Quando fala de velocidade, a gente está falando de movimento oblíquo, certo? Então, falou de velocidade, jovem, você tem que entender que você tem que analisar duas componentes, x e y. Porque às vezes você está resolvendo, a velocidade de ponto mais alto é 0, mas em qual componente? Em y, em x não é. Então, às vezes, você acaba caindo nessa pegadinha aí, não, é 0, mas é só em y. Em x, ela não é 0. Então, quando fala assim, movimento oblíquo, e falou só a palavra velocidade, é porque já quer que você analise as duas componentes, x em y. Quando ele fala ali que a velocidade é máxima no ponto mais alto, eu tenho que lembrar que no ponto mais alto, eu tenho a componente x e a componente y, que ela é igual para todo o movimento, eu vou ter essas duas componentes, mas que no ponto mais alto, a velocidade na vertical é 0, porque no ponto mais alto ele muda de sentido, mas a velocidade em x, como ela obedece um movimento uniforme, ela vai ser o quê? Constante. Fechadinho? Vamos continuar então? E ali então, pessoal, indo aqui, ó, para a nossa questão de número 3, fala o seguinte, ó, num jogo de futebol, um jogador fez um lançamento oblíquo de longa distância, tá certo? Para o campo adversário e o atacante desloca-se abaixo da bola em direção ao ponto previsto para o contato dela com o solo. Ó, tá ali, ó, como você pode ver, tá? Para você que está observando essa figura, dá para ver que é oblíquo. Agora, a pessoa que está acompanhando a bola, olha só como é que ela vê, né? Tá mostrando ali. Ok? Bom, vamos ver o que ele quer aqui, ó. Desconsiderando o efeito do ar, analise as afirmativas, pessoal. Então, vamos ver aqui, ó. E depois a gente vai ver as corretas, tá certo? Vamos lá. Depois eu quero as corretinhas. Afirmativa 1. Um observador que está na arquibancada lateral da bola vê executar uma trajetória parabólica certinho. Pessoal, imagine que você, já que você está assistindo o lance, você é o observador que está o quê? Na arquibancada. Você vai ver o quê? Uma trajetória parabólica, porque você está parado em relação à bola, então ele executa aí esse movimento oblíquo, tá certo? Então aqui, ó, verdadeiro, né? Opa! Eu falei verdadeiro e botei falso. Deixa eu pegar aqui. Pronto, verdadeiro, tá? Vamos ver a 2. O atacante desloca-se em movimento retilíneo uniformemente variado para um observador que está na arquibancada lateral. Pessoal, só voltando aqui no desenho aqui, ó, o que nós vamos ver? O que eu falei para vocês? Nós temos aqui, deixa eu pegar um vermelhinho, pronto. Nós temos duas componentes, horizontal em X e vertical em Y, tá certo? Onde é que o movimento é uniformemente variado? Y, movimento uniformemente variado. No movimento uniforme é apenas a componente horizontal, tá certo? Então, ó, imagine que você aí é o observador, você vai ver esse movimento parabólico. Logo, a partir disso, para você, a horizontal vai ser movimento uniforme e a vertical movimento uniformemente variado. Belezinha? Entendido isso? É por isso que a 2 está o quê? Errada, né, pessoal? Para o atacante aí desloca-se em movimento retilíneo uniforme, tá? Nesse caso aqui, então, uniforme,
para o observador que está na arquibancada lateral, belezinha? Terceira, o atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Agora sim, pessoal, é o atacante que está observando a bola, tá certo? Porque ele está observando a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos voltar aqui rapidinho para vocês verem. Porque ele está observando que a bola faz o quê? Olha só, ela vai aumentando a altura e vai diminuindo a altura. Logo, a altura está aumentando, aqui muda de sentido, está diminuindo. Que movimento é esse? Queda livre. A aceleração é da gravidade, logo movimento uniformemente variado. E é por isso, então, se a gente for ver, que aí está certa, tá? Então, para quem está parado aí na arquibancada, movimento uniforme na horizontal, certo? Para quem está na arquibancada, observando parado em relação ao movimento, né, gente, em relação ao lance. Aqui, movimento uniformemente variado, tá certo? E se eu tenho alguém que está se deslocando junto com o lançamento aqui, quer dizer o quê? Que para essa pessoa, a distância que varia em relação ao que ela está acompanhando aqui de baixo é apenas a direção que? Vertical, tá? Porque ela está acompanhando aqui na horizontal, tá bom? Então, na horizontal, tá ok. E aqui, para quem está acompanhando o lance junto, a gente tem mudança de distância apenas nessa componente aqui, que é da altura, movimento uniformemente variado. É por isso que a gente fica com A1 e A3. Fechado, pessoal? Entendido isso? Então, vem aqui comigo, olha só. Aí nós vamos entender que depende o que, pessoal? Do referencial. Mas já falou na questão que o movimento ele é oblíquo. Perfeito. Se já falou na questão que o movimento é oblíquo, você tem que pensar o seguinte: horizontal, movimento uniforme. Vertical, movimento uniformemente variado. Na horizontal, a velocidade é constante e na vertical, o que é constante é a aceleração da gravidade, certo? Logo, na horizontal, a aceleração é zero e na vertical é a aceleração da gravidade, ok? Isso, lançamento oblíquo. Se a pessoa está fazendo a observação, é o movimento oblíquo. Aí vai pegar todas essas considerações que eu falei para vocês, que é o quê? Movimento horizontal, velocidade constante, certo? Movimento uniforme, vertical, movimento uniformemente variado, aceleração da gravidade, fechou? Agora, se por um acaso, que foi um caso particular ali, como colocou, que o atacante estava acompanhando a bola junto, o que vai acontecer? Se eu estou andando junto com isso daqui, eu apenas vou ver variação aonde? Na altura. Logo, para mim, vai ser movimento uniformemente variado aqui, porque eu estou me deslocando junto. Para você vai ver tanto o movimento uniforme aqui, quanto o uniformemente variado aqui. Belezinha, pessoal? Entendido isso, tá? Então, o nosso lançamento de projétil é composto desses dois tipos de movimento. Aí você tem que ver situações e poder analisar. Tá bom, jovens? Fechado? Bom, mas foi isso. E na próxima aula eu vou estar aí com mais conteúdo de física com vocês, tá bom? Tchau, tchau!